Olá. Passados mais alguns dias, vamos fazer aqui uns comentários sobre a questão do surto de coronavírus na China. A taxa de mortalidade é relativamente baixa, da ordem de 2%. Tá? Eu vou falar números bem arredondados, porque esses números crescem a cada minuto, isso não é motivo para pânico. Temos aí da ordem de algumas centenas de fatalidades, umas 300 mortes confirmadas mais ou menos. Talvez outras mortes sejam confirmadas posteriormente na autópsia, através de exames. Coisa de 15 mil infectados e mais uns 15 ou 20 mil suspeitos, casos suspeitos. Isso é motivo de alerta, sem dúvida, não é à toa que o governo chinês está fazendo esse esforço tão grande, isolando uma região tão grande, como eu já comentei no vídeo anterior. Mas qual o grau de preocupação que nós temos que ter? Nós temos que ter, a parte as medidas sanitárias, os cuidados, alguns países estão tomando atitudes bem radicais, mas que são justificáveis. Para nós aqui que acreditamos em algo mais, qual o significado profético disso? Olha, vamos fazer aqui uma analogia com as guerras. Então, quando as principais profecias foram feitas, quando Jesus falou daqueles sinais que viriam antes do tempo do fim, que não eram para ser confundidos com o tempo do fim, ele falou em fomes, em pestes, em guerras. E vamos fazer aqui um apanhado. Olha, depois da época de Jesus, quantas guerras aconteceram? Centenas de guerras, milhares de guerras. Né? Há um levantamento de que a última vez em que o planeta Terra esteve sem nenhuma guerra foi há cerca de 3.500 anos atrás. Né? É claro que nós temos que levar em consideração também a intensidade, o tamanho, né? Ou seja, Jesus provavelmente estava se referindo à Primeira Guerra Mundial. Muita gente achou que era o fim do mundo, a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar então de epidemias. Ora, nós tivemos a peste negra na Europa. Nós tivemos aquelas epidemias terríveis que dizimaram 80, 90% da população da América após a chegada dos espanhóis e dos portugueses. E o mundo não acabou, não é verdade? Tivemos várias epidemias que aconteceram no passado recente, como por exemplo a gripe suína, H1N1, a SARS e por aí vai. Centenas de pessoas morreram. Então, a postura tem que ser de cautela, tem que ser de compreensão de que podem ser sinais de que no futuro próximo tenhamos grandes mudanças na humanidade, mas ao mesmo tempo de paciência, de confiança na capacidade do ser humano de enfrentar esse tipo de coisa, tá? Nós temos que lembrar que as principais profecias, elas não serão causadas pela ação do ser humano. Não. Nós temos que lembrar o seguinte: existe uma certa ordem lógica no que está previsto no Apocalipse e no Evangelho, principalmente em Mateus, mas também em João, em Lucas, em Tiago. Então vamos deixar claro que a intensidade do que está previsto que vai acontecer, que é o chamado tempo do fim, ou você pode dar o nome que você quiser, Armagedon, juízo final, etc., é de várias ordens de grandeza acima do que a humanidade já viu, do que a história já registrou. A própria Bíblia diz que nunca houve um tempo igual. Ora, mesma a Bíblia que fala do dilúvio que dizimou a humanidade. Então, se nunca houve um tempo como esse, você pode imaginar que estamos tratando de algo de uma intensidade gigantesca, algo que vai atingir cada ser humano no planeta Terra. O roteiro mostra uma época, as profecias retratam uma época que pode ser interpretada como a atual, em que há um esfriamento da fé, em que há um recrudescimento de problemas graves para a humanidade, como são citados explicitamente guerras, peste, fome e terremotos. Ora, essas coisas aconteceram ao longo desses últimos séculos. Tivemos, para cada uma dessas coisas, episódios terríveis. Né? Pestes, nós tivemos a peste negra na Idade Média. Acredita-se que cerca de 30% da população da Europa morreu na peste negra. Tivemos a gripe espanhola em 1918, entre 17 e 19, mais intensidade em 1918, matou
entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas. Matou mais gente do que a soma dos mortos da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Então, nós já tivemos episódios no passado recente de milhões e milhões de mortos. Não é isso que nós estamos vendo agora. Então, primeiramente, do ponto de vista profético, do ponto de vista de quem acredita na Bíblia, não estamos diante de um episódio extremamente grave. É preciso cuidado, os governos estão tomando as suas medidas e vamos lá. Mas, para quem tem fé, é preciso ter atenção, observar esse caso e se eventualmente haverá desenvolvimentos deste ou futuros problemas. Agora, nós estamos tendo uma epidemia de vídeos falsos na internet, muita gente querendo ganhar views, assustando as pessoas com sensacionalismo, algumas coisas realmente absurdas, ridículas. Então nós temos um vídeo que aparenta um pouco mais de realismo, que é uma montagem de cenas realmente filmadas na China, pessoas jogadas no chão, mas ao que tudo indica, esses vídeos são uma montagem de episódios reais, porém não atuais, com alguns episódios atuais. Gente, se 300 pessoas morreram até agora, é normal que você tenha algumas filmagens dentro de hospitais com as pessoas morrendo, pelo amor de Deus, é claro. Mas há vídeos falando que as pessoas estão morrendo nas ruas e caindo mortas. Isso não é verdade, isso não está acontecendo. Vamos usar a cabeça. Wuhan é uma cidade com 10 milhões de habitantes. Existem neste momento milhares de estrangeiros lá, sem contar os chineses. Todas essas pessoas estão com seus celulares na mão. Todas essas pessoas têm acesso à internet. Se tivesse acontecendo alguma coisa que a China estivesse escondendo do Ocidente, todo mundo saberia, não tem como esconder uma coisa desse tamanho. Então vamos parar de teoria de conspiração. Essa montagem de vídeos, eu coloquei um link aqui embaixo para vocês, foi destrinchada pelo G1. Clique aí no vídeo para ver a pesquisa muito boa que o G1 fez em cima disso, conversando com gente do governo chinês, com acadêmicos que falam chinês, fizeram traduções, etc. Também há vídeos circulando mostrando corvos voando, ou seja, a pessoa diz que, olha, os corvos estão indo para Wuhan por causa dos supostos cadáveres pelas ruas. Isso é mentira. Então, se você receber esse tipo de coisa no WhatsApp, não passe adiante. Se você receber um link do YouTube com esse tipo de coisa, não passe adiante, porque você está atrapalhando a comunidade, talvez venha passar vergonha por passar adiante coisas falsas. Também tem outro, e há coisas mais absurdas ainda. Há um vídeo em que o sujeito diz que a causa das mortes na China não é um vírus, não, é o 5G. Então não pode ser uma coincidência que começou o 5G e começaram as mortes na China, porque o 5G começou lá, são as ondas eletromagnéticas do 5G. Pelo amor de Deus, são pessoas que vivem de views, são pessoas que querem aparecer e não têm escrúpulos. Ou a pessoa, para falar esse tipo de coisa, ou a pessoa está fora de si, paranoica, acreditando em teorias de conspiração absurdas, e olha que de conspirações eu entendo, porque existem as reais que a gente estuda, ou a pessoa é completamente mal intencionada. Ok? Então, outra coisa, já comentei aqui, né, a taxa de mortalidade do coronavírus é relativamente baixa, da ordem de 2%. E o que vai acontecer a partir de agora vai depender de alguns fatores. A capacidade do governo chinês e dos outros governos de isolarem as pessoas contaminadas para estancar a propagação do vírus. Ajuda muito se não houver nenhuma mutação do vírus que aumente essa taxa de mortalidade. Não é verdade? E é basicamente isso. As pessoas estão sendo tratadas, o governo chinês fez um hospital em 10 dias, em mais uma semana vai ter mais um segundo hospital, os dois somados com 2.400 leitos, é um feito impressionante de engenharia. Eu sou engenheiro civil, eu sei do que eu estou falando. E
É isso, gente. Tá? Eu queria fazer esses comentários para acalmar vocês e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o que importa. Ou seja, vamos tomar cuidado, vamos ajudar uns aos outros e ficar atentos. Então, só para completar, fechar esse arco. Então, se nós tivermos tantas guerras nos últimos séculos, e ainda não era nem o princípio das dores, porque uma ou outra epidemia já seria o sinal definitivo da chegada do fim dos tempos? Não é assim. A época prevista pela Bíblia, apesar de nós temos já várias características dela, pode ainda demorar décadas. Então pode demorar 100 anos. Pode ser algo para os seus bisnetos. Então é isso, eu espero não ter sido prolixo aqui, espero ajudar realmente você a acalmar o seu coração, acalmar a sua mente, e ao mesmo tempo em que eu incentivo que você leia o Evangelho. Não interprete as profecias ou a Bíblia através de terceiros. Leia você mesmo. Porque lendo você mesmo, você tem os seus próprios insights. Você percebe as coisas. Pode ajudar, inclusive, nesse arcabouço conceitual que nós temos, pequenos insights que vão se somando e nós vamos interpretando, sempre tomando cuidado de ter a visão do todo do que significa, ou seja, o que as profecias nos trazem. É que haverá um tempo próximo em que coisas extraordinárias acontecerão. Você amado.